Emerson Pansieri, você destacava no início do programa, 14h, o Cruzeirão rumo ao sul de Minas. A apaixonada torcida do Cruzeiro em todo o estado, por onde o Cruzeiro vai, sempre com aquela recepção, com aquele carinho, e certamente não será diferente lá em Pouso Alegre. E o time? Será que o Tite vai poupar alguém, vai segurar alguém? Meio de semana tem o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Qual a programação do Cruzeirão, Pansi? Um abraço, bom dia. Chega mais, Pansieri. Um abraço pra você, meu amigo, seu nome, seu bairro, Thiago Reis, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia, nosso Simões também por aqui. Olha só, o Cruzeiro finalizando agora os trabalhos na Toca da Raposa. Os jogadores almoçam, dão aquela descansada breve, pegam ali as malas e partem rumo a Pouso Alegre. Essa é a programação do Cruzeiro, que pega a estrada às 2h da tarde. E aí, vamos colocar 5 horas de viagem? 5 horas, 5 pouquinho, deve estar chegando aí por volta de 7h30 da noite, com certeza o time já chegando no hotel, ficando concentrado para esse duelo contra o Pousão. Cruzeiro que teve uma semana inteira de trabalhos, começou a trabalhar na terça-feira à tarde, os jogadores descansaram segunda, ali na terça, na parte da manhã, terça-feira à tarde, todo mundo voltando aos trabalhos na Toca da Raposa para essa montagem do time que está acontecendo agora na Toca da Raposa. Treino sendo finalizado, né? 11h45, deve estar acabando por agora, já aquela bola parada ofensiva, aquela bola parada também defensiva. Uma dúvida, Thiago, para esse duelo contra o Pouso Alegre, que vale destacar, é na lateral direita. Na lateral direita, quem começa o duelo de amanhã? Será que ele vai com o William? Ou será que ele vai com o Fagner para esse desafio? Essa é a grande pergunta na escalação do Tite para esse duelo no Manduzão. Thiago. Ô Alexandre Simões, Natália Fiuza, comentaristas da Itatiaia. Eu até me surpreendi quando vi informações, vai poupar, vai segurar. Não faria sentido, porque se contra o Betim você colocou todo mundo. Sim. Como é que você chega na semifinal e vai poupar o time? O Alexandre Simões, o Tite, pelo menos ao longo aqui desse início de trabalho dele, Nath Fiuza, em momento algum ele segurou, né? Quando teve que colocar no Campeonato Mineiro, inclusive colocando força máxima, seria um grande contrassenso, mesmo tendo o Corinthians pela frente. E foi semana cheia, tem que pôr a turma para trabalhar. Nath Fiuza, bom dia! Ei, Thiago, bom dia, viu? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes nesse sextou. Um abraço também para o Pansieri e para o Alexandre Simões. Além de todos esses fatores que você citou, a semana cheia, né, que foi uma novidade na vida do Cruzeiro, desde aí o início do Campeonato Mineiro e depois do Brasileirão. Então a gente espera um time melhor fisicamente. Então, além desse período maior de preparação, de descanso, a gente tem que considerar que é um jogo muito importante. Você citou bem, se nos jogos de primeira fase ele utilizou titulares, agora numa partida de semifinal, ainda que tenha a volta, né, no Mineirão no outro final de semana, é um duelo chave na temporada se o Cruzeiro quer chegar à grande final. Então, na minha opinião, tem que usar os principais jogadores, nem que seja para começar a partida. Acho que o Cruzeiro tem muitas condições de fazer um bom resultado no sul de Minas, de já encaminhar uma classificação, e aí à medida que o resultado for construído, você vai também mudando a equipe, dando minutagem a outros, descansando os principais titulares, né? Mas acho que é natural que o Tite utilize essa equipe com os principais jogadores, até para que o torcedor, principalmente, e nós também da imprensa, possamos acompanhar e entender, ver se houve alguma evolução, né? Depois desses dias aí de atividades na Toca da Raposa. Um Cruzeiro que contra o RT lá em Patos de Minas já foi um time melhor do que nas apresentações anteriores, um time que agrediu mais o adversário, um time que controlou mais o jogo, o Gerson tendo muita liberdade, Matheus Pereira trabalhando ali na criação das jogadas, o William, né? O Pansieri trazia a dúvida, o William fez uma boa partida contra o RT, sofreu ali nos minutos iniciais, a URT forçando um pouco pelo lado direito, mas depois encaixou o jogo do William, deu um cruzamento, acho que isso pode o credenciar para ser titular no sabadão, mas acho que sim, o Cruzeiro tem que ir com força máxima. O Alexandre Simões, o Cruzeiro encontrou, a Nath citou a respeito disso contra o RT, uma formação de um meio-campo mais encorpado. Por ser ida e volta, por ser fora de casa,
cautela, tranquilidade e um time mais seguro. Aliás, perguntar isso pro Simões é quase óbvio, porque o Simões ama um volante. Simões adora o meio-campo fechado, mas é hora mesmo de fechar a casinha, até para ter mais tranquilidade e longevidade pro Tite, que vem sendo muito cobrado pela torcida. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Pansieri, quem acompanha a gente aqui no Rádio Esportes. Ô, Thiago, é difícil qualquer análise assim relacionada ao estadual pela diferença do nível técnico, né? É uma diferença gritante. O Pouso Alegre foi o melhor time do interior da fase classificatória, mas é um time que joga Série D, né? Nem Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, quer dizer, a diferença técnica é muito grande. Acho que o ideal para o Cruzeiro era tentar arrumar a vaga na decisão nesse jogo de ida, ou pelo menos encaminhá-la, tá? Porque ele joga na quarta-feira com o Corinthians para já jogar sábado com o Pouso Alegre. Então, um bom resultado em Pouso Alegre é importante até para ter tranquilidade para esse jogo de quarta-feira. Porque apesar da classificação em primeiro lugar, da vitória sobre a URT, a pressão ainda é muito grande. A gente percebe nas redes sociais que a pressão sobre o Tite, a pressão sobre a diretoria do Cruzeiro, ela segue muito grande por parte do torcedor. Então, o grande desafio do Cruzeiro é minimizar essa pressão. Até porque o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, é decisão. A gente não pode esquecer que o Cruzeiro é lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro disputou 3 jogos na competição e sofreu 8 gols. Então é um início desastroso de Campeonato Brasileiro, e esse jogo com o Corinthians, entre as duas partidas contra o Pouso Alegre, valem demais. Então o cenário ideal era tentar encaminhar essa vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Tamanho favoritismo que o Cruzeiro tem, a gente não pode deixar de destacar isso, mas agora, em relação a qualquer análise, Thiago, é muito difícil a gente fazer pegando jogos contra Pouso Alegre, o RT, com todo respeito aos times do interior, porque eu tenho, assim, adoro o Campeonato Mineiro, acho que não tem que acabar estadual, mas o nível técnico é muito diferente. Então fica difícil qualquer tipo de análise. Mas é um Cruzeiro hoje muito diferente daquele Cruzeiro que perdeu para o Pouso Alegre no Mineirão? Ah, não, até o time, aquele time que perdeu do Pouso Alegre no Mineirão, tinha a defesa, o Cauã Moraes de um lado, o Prato do outro. A dupla de zaga era o João Marcelo e o Jonathan Jesus. Eu tenho a escalação. O Matheus Henrique saiu com 15 minutos. E ficou só menino. Aliás, era o Matheus Henrique a grande atração do jogo. E saiu com 15 minutos. Com 15 minutos saiu de campo lesionado. Otávio, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Cauã Prates. Matheus Henrique sai entre o Murilo Hickman, como disse o Simões, o Rian Guilherme e o Japa. Rodriguinho, Kaique Kenji e Ryan Lelis. Pois é. Então quer dizer, um time bem diferente. O Rodriguinho não tá aí mais, o Rian Guilherme não tá. Era um time totalmente reserva, né? Então assim, não dá nem pra comparar, E volta assim, os caras tinham voltado há nem 10 dias, né? Porque essa turma é a primeira que apresentou numa sexta-feira, não foi isso? Para jogar no sábado da outra semana. Então, quer dizer, um cenário completamente diferente. Ok, classificou, levou, mas a gente viu, por exemplo, nessa reta final de fase classificatória, um Pouso Alegre e Atlético decisivo lá no Manduzão, mesmo palco do jogo de amanhã, e no segundo tempo o Atlético passou o carro, né? Fez 3 e poderia fez 5, 6, com o tamanho, a diferença técnica entre as equipes. Então eu acho que assim, o Campeonato Mineiro, eu acho que tem que continuar, acho que tem que valorizar, faz parte da nossa tradição, da nossa cultura, mas fica difícil qualquer análise, porque a diferença técnica é abissal. E o Pouso Alegre não está no nível dos adversários que o Cruzeiro vai enfrentar no Brasileiro, na Copa do Brasil, na reta final, e muito menos na Libertadores. E já tem um Corinthians pela frente na quarta-feira, já vamos falar também desse confronto. Agora, Emerson Pansieri, 11h52. A pergunta que fica, pelo menos aqui, acompanhando ontem a entrevista do Bruno Rodrigues, agora é BR-20, né? BR-20. Era o BR-9 quando saiu, agora é o BR-20, vai usar a camisa de número 20. Ele vai ser relacionado, ele já tá pronto para estar ao menos no banco de reservas amanhã, ou ainda é muito prematuro, já que chegou essa semana, apesar de que vinha lá se preparando quando vestindo a camisa do Palmeiras, Pansi? Pois é. O Bruno Rodrigues, a informação é que viaja. O Bruno Rodrigues vai viajar. É um jogador que estará, sim, na lista de relacionados. Essa é a informação que a gente tem, que ele viaja.
Sinceramente, eu tenho dúvida em relação a outros atletas, né? Se vão participar desse confronto, pelo menos no setor ofensivo, né? Vamos colocar aí como dúvidas. E aí, com certeza, o nosso Rubem Júnior, que estará lá na chegada, vai poder trazer essa informação melhor, porque vai estar na porta do hotel do Cruzeiro acompanhando essa chegada. O Bruno Rodrigues com certeza vai, né? O Bruno Rodrigues com certeza estará entre os relacionados. A minha dúvida é, por exemplo, se Arroio vai, se Caio Jorge vai, se vai mais algum outro atleta ser poupado para essa partida. Eu vou deixar na interrogação para a gente ter essa certeza mais tarde. Mas eu apostaria, Thiago, inclusive, numa manutenção de Vidalba na zaga. Foi até tema que a gente colocou aqui tem cerca de 2 dias. Eu apostaria no Vidalba sendo utilizado no meio campo, nesse esquema com o Gerson, né, sendo ali um jogador pelo lado esquerdo, como aconteceu no jogo passado, né? No jogo passado contra o RT ele atuou ali, né? Então eu acreditaria numa mudança em relação aos times antes do jogo da URT, muito mais nessa questão da postura do Gerson dentro de campo, né? Quer dizer, da formatação do Gerson dentro de campo. E aí, como não tem o Matheus Henrique, é uma volta normal do Lucas Romero, é uma participação do Lucas Silva também dentro do jogo, o Lucas Silva voltando a essa condição de titular mais uma vez na equipe do Cruzeiro. Eu apostaria nisso. A minha grande dúvida, eu vou deixar essa interrogação, é muito mais no setor ofensivo em relação à parte física dos atletas. Já. O Emerson Pansieri, qual será o ataque do Cruzeiro? Afinal de contas, o Cruzeiro tem o Corinthians, hein, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, o Coringão que jogou ontem, perdeu, aliás, venceu 1-0. Corinthians venceu o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Corinthians no Campeonato Brasileiro fez 1-0 ontem à noite contra o Furacão. Emerson Pansieri, uma escalação influencia na outra? O que pode fazer o Tite pensando no Coringão? O jogo é no Mineirão, hein, Pansi? Parte de defesa e de meio campo, pra mim, tá bem adiantada. Nessa parte frontal aí do Cruzeiro, vamos colocar assim, tá bem adiantada. A minha dúvida, porque olha só, o Bruno Rodrigues viaja. O Bruno Rodrigues vai compor essa lista de relacionados. Ele mesmo ontem na entrevista acabou dando uma entregada, falou assim, não posso dar muito detalhe não, senão eu passo aí pro Pouso Alegre. Isso ele já era um indício que ele viajaria, e realmente ele vai compor essa lista de relacionados. Será que ele vai poupar o Arroio da partida? Será que ele vai poupar o Caio Jorge? Vamos lembrar, por exemplo, no jogo passado contra o RT, a informação que eu tive é que o Caio Jorge não fez o trabalho coletivo, né? O último trabalho do jogo ele não fez, né? Ele foi para a partida, iniciou o jogo, o Caio Jorge é titular do Cruzeiro, né? Ele e o Arroio foram titulares contra o RT, mas o Caio Jorge, por exemplo, nesse trabalho da semana passada, ele não fez, né? Antes da URT. Então, será que ele vai segurar algum atleta ofensivo? Será que ele vai, por exemplo, optar por um Wanderson, optar por um Kaique Kenji, jogador que está voltando também de lesão, né? Teve ali uma fratura, graças a Deus não teve uma fratura, foi apenas uma entorse leve, né? Todo mundo achou que tinha uma fratura de tornozelo e graças a Deus não aconteceu. Então vamos ver, alguma coisa nesse sentido pode acontecer. Quem sabe ele dá uma segurada na parte de frente, nos jogadores de frente, e aí ele tem opções para escalar esse Cruzeiro, para buscar esse resultado positivo no Manduzão. Ô Thiago, você não me perguntou? Não, mas eu vou trazer essa informação, porque ela é muito legal e tem a ver com a torcida do Cruzeiro. Foi até uma apuração do nosso Sodré ontem, aqui no nosso itatiaiaesporte.com.br, 4.420 ingressos para o setor do Cruzeiro comercializados, vendidos todos, né? Então o setor do Cruzeiro já está lotado, mais de 10 mil à venda, né? Já caminhava ontem à tarde, são 18 mil no total. E agora, sabe o que vai acontecer, Thiago? A torcida vai comprar o outro lado, né? Sem camisa, vai acontecer o que aconteceu com o Betim, aconteceu em outros jogos do Cruzeiro no interior, né, Pansi? Conhece, nosso Thiago Reis conhece, porra não. Então é isso que vai acontecer para a partida de amanhã no Manduzão. Os 4.420 do Cruzeiro já estão garantidos.
Tava passando a casa dos 10 mil ontem, então segue a venda hoje, né? A venda continua. Vai acontecer isso que o Thiago acabou de explicar. O torcedor do Cruzeiro vai acabar indo no setor, vai acabar chegando, né, pra partida, vai assistir a partida no setor do Pouso Alegre, sem estar com a camisa do Cruzeiro. Com certeza isso vai acontecer, porque a federação liberou 18.480 no Manduzão. Thiago. Ô Alexandre Simões, sobre o ataque do Cruzeiro, repito, né? Quarta-feira um jogo pesadíssimo. Corinthians com o Dorival Júnior encontrou uma boa formação. Tal de Garro joga muita bola, né? Dispensa falar do Memphis, do Yuri Alberto. A tropa de elite toda esteve ontem lá em Curitiba e venceu o Atlético Paranaense. Aliás, sobre esse jogo, um fato importante. Curioso, eu assisti a partida, a torcida do Atlético Paranaense, punida por confusões com o Curitiba, só pôde entrar mulher e criança, né? Uma outra atmosfera. Mas teve uma hora lá que elas puxaram. Ei, juiz! Aí dava pra sair. Mulher, criança, idoso e PCD. Foi muito legal, eu acho isso o tipo de punição criativa e que justifica. Mas as mulheres que foram viram a vitória do Corinthians. Diante disso, o time do Corinthians é um time pesado, um time de qualidade. Segura alguém no ataque. Cruzeiro vem sofrendo com lesões nesse setor. O que você imagina de montagem da linha de frente do Cruzeiro para amanhã, Simões? Olha, ô Thiago, se tiver risco físico, é melhor poupar. Se tiver risco físico, é melhor poupar, né? O Cruzeiro teve aí essa folga, jogou sábado de carnaval, volta a jogar no sábado seguinte, quer dizer, uma semana. Os jogadores tiveram uma folga, né? Um descanso de 2 dias, né, o Pansieri? Foi domingo e segunda, né? Na verdade, o domingão é volta de viagem, né? Então foi mais a segunda mesmo. Pois é, mas de toda forma, assim, tiveram descanso, é um período, e se tiver algum risco, principalmente se a gente falando de Caio Jorge, né? Caio Jorge é um dos principais jogadores da equipe. Então, se tiver algum risco, o melhor é poupar. Não tenho dúvida nenhuma que Caio Jorge e Arroio serão muito importantes para o Cruzeiro nesse jogo contra o Corinthians, que será dificílimo, tá? As semifinais de Copa do Brasil ainda são muito recentes, aqueles 3-0 no Brasileirão do ano passado aqui no Mineirão também são muito recentes, e o Corinthians é um time extremamente cascudo, e é interessante, né? Nos grandes jogos, nos grandes desafios, esse time do Corinthians se sai bem, se sai melhor. Então esse jogo vai ser muito badalado pelo histórico recente entre os dois times, e se tem risco médico, se existe alguma chance de o Caio Jorge, de Arroio entrar e machucar, nem leva para Pouso Alegre. Pra mim, na novidade, Thiago, é por isso que eu falei na linha que você vai até chamar a Nath. Eu acho que é a oportunidade aí pra Wanderson, pra Kenji, se ele der uma segurada aí no Caio Jorge, no Arroio. Não dá pra confirmar ainda, como eu disse, não dá pra cravar, esse time não saiu ainda pra Pouso Alegre, mas se ele for fazer isso, essa garotada aí, por exemplo, o Kenji querendo pedindo passagem, não sei se Bruno Rodrigues começaria a partida, sinceramente acho que não, mas até pro decorrer da partida poderia, mas poderia ser um encaminhamento de dar uma segurada pensando em jogo importante na quarta-feira. Agora, não seria contrassenso, Nath, já que Betim, chuva, campo pesado, todo mundo lá, a tropa toda, agora na semifinal, segurando o jogador, Nath? Seria de alguma forma, né? Eu entendo que a pressão continua, eu acho que o técnico Tite, principalmente, tem muita noção disso, mas talvez a vitória contra o RT, né, no último final de semana, aliás, no final de semana anterior ali, não foi isso mesmo, né? Foi nesse final de semana de carnaval, possa amenizar de alguma forma, né? Falar, a gente ganhou, o torcedor tá um pouquinho menos na bronca, então vou segurar um aqui, outro ali, mas se eu estivesse na condição do técnico Tite, estando bem fisicamente, eu não seguraria ninguém. Eu estou mais para a estratégia do Simões de fazer um bom jogo em Pouso Alegre, de encaminhar a classificação e de poder jogar contra o Corinthians sem aquela pressão de que no sábado você tem mais uma decisão precisando correr atrás do placar ou algo neste sentido, do que segurar agora e depois ter que fazer 2 jogos na sequência muito cansativos, porque o Cruzeiro tem total condição, qualidade de vencer o Pouso Alegre fora de casa e com certa tranquilidade, e até usar alguns dos titulares
ou melhor, até tirar alguns dos titulares do campo para descansarem ali num segundo tempo. O jogo contra o Corinthians não é esse cenário. O jogo contra o Corinthians é de um jogo difícil, um jogo pesado, um jogo intenso, do início ao fim, em que você vai precisar dos seus jogadores até o apito final. Então eu sou mais utilizar agora, fazer um bom resultado, jogar contra o Corinthians com a tranquilidade de uma classificação encaminhada, do que correr riscos. Mas eu estou falando aqui do ponto de vista de estratégia técnica, né? Obviamente que se há uma indicação de um desgaste acentuado, uma preocupação ali com um ou outro que possa gerar uma lesão daqui a pouquinho, aí tem que segurar, tem que preservar. E ainda que Caio Jorge, por exemplo, não jogue, ou algum outro nome ali do setor ofensivo, como o Arroio, Cruzeiro tem condição e tem a responsabilidade de fazer um bom jogo contra o Pouso Alegre, né? A Nath Fiuza está igual a mim, quando ela não buscou pela memória aí, não achou a referência do dia do jogo do Cruzeiro, que foi sábado de carnaval. Eu acordei hoje, não fosse você no tiro de meta, eu não teria levado os filhos da escola, porque eu acordei tranquilo, sábado, tá de boa. Aí comecei a ouvir a Nath Fiuza no tiro de meta, amanhã, sábado, tem o Cruzeiro. Ai, meu Deus do céu, acorda, GT Escola hoje. O ritmo pós-carnaval, né? A gente fica meio perdido no tempo, né? Ontem parecia meio segunda-feira, hoje já parece sábado. Semana que vem a gente entra no eixo. Parecia quinta, não. Era quinta-feira, Nath, eu tô te falando, tá meio escapando. Mas parecia segunda, não parecia segunda depois do feriado? Mas hoje é sexta e amanhã, sabadão, tem o Cruzeiro em campo, hein? Você vai acompanhar com o Piquitito, Rubens Júnior, Pansieri, todo o nosso time da Itatiaia na transmissão direto de Pouso Alegre. Aliás,